professora aqui de novo. Que não é esse, professor? O que você tá fazendo com a gente, ouvindo isso daí, hein? Hein? Ah! A Pro só quis aí iniciar nosso vídeo de uma forma diferente, mas esse hino é o hino da proclamação da República, né? Então, está relacionado ao nosso conteúdo que nós vamos falar agora. Então, por isso que a Pro quis iniciar aí, né, mostrando para vocês um pouquinho do liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Então, nesse contexto é o que nós vamos falar então sobre a nossa aula de hoje, esse Brasil República. Lembram, gente, disso? A gente falou lá na sala, então, desse período, e a Pro vai recapitular para vocês. Qual era o cenário, então, do Brasil para que fosse proclamada a República? Por que esse movimento republicano estava ganhando cada vez mais força? O Brasil tinha acabado de sair da Guerra do Paraguai, então o exército volta, né, todo imponente, e aí existem algumas questões, né, em relação ao governo brasileiro, em relação aos militares. Há um desconforto ali, né, umas pendências, militar é preso e militar é mandado para outro lugar, a questão religiosa, da questão da maçonaria, e o imperador não quis, né, que essa determinação fosse cumprida, então a igreja também rompe com o império, muitas transformações, fim do tráfico negreiro, a abolição tinha acabado de bater na porta, porque nós estamos falando aqui de 1889, a abolição dos escravos, 1888. O Brasil estava recebendo muitos imigrantes, fugindo de questões políticas, econômicas e sociais na Europa, como é o caso dos imigrantes italianos e alemães, que estavam fugindo da guerra civil naqueles países devido à unificação do território. A estrutura política brasileira continuava inalterada, né? Os barões do café mandavam, só que não eram os barões do café paulistas, eram os barões do café lá do Vale do Ribeira, que já estava, ó, né? E também ainda existia alguns ranços ainda lá do Nordeste. Por esse motivo, a insatisfação paulista, porque não tinha representação política na época, ganhava também mais força. Então, todo esse bagunça toda, todos esses acontecimentos, estava enchendo a cabeçona de Dom Pedro II nesse período, e ele estava lá naquela ânsia, naquela agonia, estava parecendo nós, né? Não sabia o que fazia com tanto problema. O que eu vou fazer? Vou dar uma festa, né? E aí tudo se resolve com uma festa, não é? Todo mundo, ó, enche o cabeção, esquece dos problemas e ponto final. Foi o que o Império resolveu, aqui a monarquia resolveu. Então, dia 9 de novembro de 9 de novembro, olha só, né? Acontece então um baile, o baile da Ilha Fiscal. Olha aqui, gente, olha aqui o convite, né? O baile da Ilha Fiscal, oferecido oficialmente no encoraçado chileno Almirante Corante pelo presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto. Então, faz aquela pompa toda, há uma foto do último baile da sala principal, né? É uma preciosidade, é a única foto do baile que aconteceu lá no dia 9 de novembro, que antecedeu a queda do Império, né? Então, se é para sair, vamos sair em grande estilo, né? Então, realiza-se aí. Isso daí caiu como uma bomba para os republicanos, para a população que estava ali. O que está acontecendo? Os militares ficaram enfurecidos. Como que o cara faz isso? Tá toda essa bagunça toda e eles ainda vão oferecer um baile. E diz que o baile durou aí em torno de 3 noites, 3 dias, né? Então, assim, não é um bailinho, é o baile, né? Então, enquanto a festa acontecia, o coronel Benjamin Constant
presidiu uma reunião no Clube dos Militares e fica decidido, olha só, mais do que nunca é preciso que me sejam dados plenos poderes para tirar a classe militar de um estado de coisa incompatível com a honra e a dignidade. Comprometo-me, sob palavras, se não encontrar dentro de 8 dias uma solução honrosa para o exército e a pátria, resignar aos empregos públicos e quebrar minha espada. Benjamin Constant aí. Então, acabou, a solução veio antes de 8 dias com um golpe de Estado. Então, os militares acabam, um golpe militar, né? Acaba, então, tomando o poder, né? Chegam lá os militares e falam assim, Deodoro, levanta aí da cama, vamos embora, põe a sua farda e vamos logo lá pro gabinete de Ouro Preto, vamos destituir e vamos proclamar a República do Brasil. Deodoro fala, onde eu tô me metendo? Porque Deodoro e Dom Pedrito II eram assim, eram amiguinhos. E agora o que eu vou fazer? Mas estava todo mundo lá, a cúpula do exército, a cúpula das Forças Armadas Brasileiras estava lá exigindo que ele tomasse um posicionamento à frente de um batalhão. Marchou com o ministro da guerra. Depois Ouro Preto. Não houve resistência porque eles sabiam o que estava acontecendo, gente. Não era qualquer coisinha, né? Conseguiram então aí os governos também mandaram adeptos, principalmente aí essa questão de estados, né, que estavam insatisfeitos com todo o poderio da monarquia brasileira. Deodoro, doente, retirou-se para sua residência e os militares voltaram para os quartéis. Alguns republicanos, entre os quais José do Patrocínio, preocupados com a indeferição do movimento, foi para a Câmara dos Vereadores e aí acaba, então, proclamando a República do Brasil, né? E a República Brasileira nasce e o povo fica assim, o que está acontecendo? Né? Será que está tendo uma parada militar? Será que o exército brasileiro conseguiu alguma coisa? A gente tá sabendo de nada, ninguém nos avisou que ia ter uma festa, onde que está tendo o bolo, boca livre, né? Então, alguns historiadores falam que enquanto a República nascia, o povo estava bestificado com o acontecimento porque eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Que foi um acontecimento puramente militar. Então, a população brasileira não teve muito o que fazer nesse contexto. A família real brasileira parte para a França, para a Europa, né, exilada, vai com Deus, né? Então foram todo mundo embora e inicia-se então o período republicano brasileiro a partir do dia 15 de novembro de 1889, tá? Então o feriado do dia 15 de novembro é a proclamação da República, tá bom, gente? Certo? E a República Brasileira, então, é dividida em alguns períodos históricos, né? A República Velha compreende, então, de 1889 até 1930, República da Espada e República Oligárquica. A Era Vargas, de 30 até 45, aqui nós temos governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. A República Populista, até o golpe dos militares, né? A República Militar, que vai de 64 a 85, e a Nova República, que é o período que nós estamos vivendo, desde 85 até o período que nós estamos vivendo hoje. Então, o que aconteceu na República da Espada? Por que esse nome? Porque foram os militares que estiveram à frente. Primeiro Deodoro e depois Floriano, né? Floriano Peixoto. Nesse governo, então, ficou instituído alguns pontos, principalmente em relação à Constituição brasileira, que foi feita uma Constituição em 1891. E o que dizia essa Constituição? Primeiro, né, não nessa ordem, mas só para citar, que a Igreja deveria cuidar dos assuntos religiosos da vida
religiosa das pessoas e o Estado cuidaria da vida política, social. Então, uma separação da igreja e do Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. Regulamentação do casamento civil, porque até então, como a igreja era a grande detentora de toda essa questão, a igreja que realizava os casamentos, a igreja que realizava os batismos, o batismo era utilizado, o certidão de batismo era utilizado como um documento, né? Então, pergunta para os avós de vocês, né, para os mais velhos, que eles ouviam muito falar assim: qual é o seu nome de batismo? A pessoa tinha um nome de batismo e tinha um nome no registro, né? Porque eram coisas que muitas vezes eram distintas, né? O batismo ocorria primeiro e o registro ocorria muito tempo depois, devido a essa regulamentação aqui. Não foi da noite para o dia que a população aceitou o casamento civil, né? Vamos lá no cartório e vamos casar. Não, o casamento na igreja era algo válido perante a lei. Então, casando na igreja, não precisaria casar no civil, né? Então, a partir da República, isso entra como lei. E muita gente não gostou dessa ideia, não. Demorou para isso pegar, né? Criação do registro civil, secularização dos cemitérios. Então, as pessoas enterravam nas fazendas, enterravam, né, no fundo das suas casas, próximos. Então, a partir desse momento, então, não, aonde é o local correto de enterrar? Reforma do Código Civil, do Código Criminal, reforma do ensino, a naturalização dos estrangeiros, né, se assim eles quisessem. Então, tudo isso ficou determinado nesse período. Marechal fez parte do governo provisório, depois ele se torna o primeiro presidente da República. O nome do Brasil passa a se chamar República dos Estados Unidos do Brasil, né? E aqui voltou a colocar toda essa questão que já estava lá no primeiro slide. A Constituição foi a segunda. A primeira foi a Constituição da Mandioca, que vocês devem ter visto, em 1884, se eu não me engano. E aqui em 1891, a segunda Constituição, a primeira da República, onde fica estabelecido a República Federalista do Brasil. Então, o nome do Brasil agora é a República Presidencialista e Federativa, né? Com a divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. O voto era universal masculino, então um sufrágio universal, não secreto. Já sabem que isso aqui é BO, né? Não secreto. Para maiores de 21 anos alfabetizados. Então, quem não era alfabetizado também não podia votar, certo? E também o voto para o vice seria de forma indireta, né? Isso por meio da Assembleia. Isso foi no governo de Deodoro. Aqui nós temos, então, o governo de Floriano Peixoto, tá? A Pro errou aqui, ó. Deodoro da Fonseca, não. É aqui, ó. Esse aqui é o Flori, tá? O Floriano. Procurando, então, o apoio da elite cafeeira, principalmente paulista, né? Floriano, então, acaba se aliando, porque a elite paulista tinha dinheiro, né? Ele se alia, então, aos cafeicultores. Dessa forma, então, ele vem e consegue, né, o apoio e o dinheiro dos paulistas nesse contexto todo. E depois do governo Floriano, gente, não foi um bom presidente. Floriano também governava o Brasil com mão de ferro. Ele não era muito adepto à conversa, mesmo ele sendo bem mais novo que Deodoro. Ele era um cara assim meio intragável, sabe? Assim, não era um cara muito legal, não, né? Mas ele governava para os interesses da classe, o interesse dele. Então eles fizeram assim meio que um terrorzinho, sabe? Diz que Floriano governou com mão de ferro, certo? Bom, e depois do governo de Floriano Peixoto, o Brasil inicia o período da República Oligárquica ou da República Cafeeira, certo? Então, esse assunto daqui para frente, vocês já estavam tendo aula remoto. Então, prestem atenção para que vocês entendam alguns conceitos aí, tá?
Bom, até aqui é o que vai cair no simulado, tá? Seria até a aula 8, então o assunto da aula 8 seria esse da República da Espada e o início, então, aí da República Cafeeira, tá? Então o início desse tópico aqui também cai no simulado. Então vamos lá. Bom, o que vem a ser oligarquia, certo? Oligarquia, vocês viram isso, acho que lá no 6º ano, há bastante tempo, alguns termos quando vocês estudaram os gregos, né? Então, é governo dos poucos ou governo dos melhores, certo? Então, poucos por quê? Porque nem todo mundo tem dinheiro, então só a elite cafeeira que tinha, por isso que é a oligarquia cafeeira, porque a oligarquia no poder eram esses poucos que tinham dinheiro, governo dos poucos, que eles governavam somente para si, tá? A aristocracia significa governo dos bem-nascidos, seriam dos ricos. Então uma coisa e a outra aí se confunde, porque é bem parecido, porque a questão em relação às posses, em relação ao dinheiro. Então, quem foi o primeiro presidente do Brasil no período da República Oligarca? Prudente de Moraes, tá? Então, nós temos Prudente de Moraes sendo o 3º presidente da República. Primeiro, Deodoro da Fonseca, segundo, Floriano Peixoto e 3º, Prudente de Moraes. Por isso, a cidade aqui, próximo a nós, Presidente Prudente, em homenagem a Prudente de Moraes. O federalismo, né, a autonomia estatal era algo muito presente nesse período. Os estados começaram a ganhar corpo, ganhar representatividade, com constituições próprias, com leis, com partidos, né? E ali os grupos dominantes de cada estado estavam mostrando o seu poder, né? Então era algo assim bem presente. Nós tínhamos lá no Nordeste as oligarquias ainda com ranço do açúcar, né? Então tinha ainda algumas famílias que ditavam o poder, como a gente vai ver aqui a questão dos coronéis, e São Paulo com o café. E nesse período, o Prudente de Moraes, para ele conseguir governar então, ele institui uma política a política dos governadores. O que seria isso? A política de troca de favor, né? O que seu estado aí precisa? Ah, eu preciso disso. Então eu preciso que você aprove tal lei para que a gente então se entenda. Beleza? Beleza. Então, assinavam os acordos. Então, de acordo com o interesse de cada um, o governo cedia e o estado cedia e eles faziam um acordo. Então, política aqui, política dos estados, né, uma troca de favor entre a república e os governos estatais, né? Então, isso que ficou instituído nesse processo da sucessão de Prudente de Moraes para Campos Salles. Campos Salles, então, o 4º presidente da república, então, certo? E aí, nesse contexto todo, as oligarquias ganharam força, principalmente a oligarquia, tanto de São Paulo quanto a de Minas. Por que essas duas oligarquias conseguiram, então, tanta representatividade assim? Porque São Paulo era o estado mais rico do país na época. Porque aqui estavam as maiores plantações de café, a economia brasileira era pautada no café, então povo do dinheiro. Minas também tinha um poder porque tinha o maior número de eleitores, certo? Então, vamos unir o que é útil ao agradável. Você me dá seu café e você me dá o seu leite e vamos unir então. Por isso que o República Café com Leite ou política do café com leite. Eles uniram e monopolizaram a presidência da República. Então, eles se alternavam no poder. Então, ora era presidente paulista, ora era presidente mineiro. Ora, 2 vezes foi paulista, outra hora era mineiro. Então, eles se organizaram em relação a isso e governavam para si, né? São Paulo dá café, Minas dá o leite e elegia os presidentes da República, então. O resultado foi favorável ao governo, porque tudo era garantido aí por meio de
truculência, ameaça, por causa da política dos coronéis. Quem eram esses coronéis? Eram os donos da terra, eram os homens mais ricos, né? Então, ou você tinha o título de barão do café, ou você tinha o título de coronel. Da onde que vem esse coronel? Lá atrás, quando Dom Pedro institui a Guarda Nacional, não existia essas polícias que nós temos. Então, esses fazendeiros, eles eram autoridade naquela região, eles receberam o título de coronel para que eles pudessem cuidar ali, e aí eles começaram uma influência política, né, porque ele era o mais poderoso, e também uma relação de clientelismo e compadriado. O que é isso? Então, eu sou o dono da terra, você trabalha para mim, você deve favor. Você mora na minha... Eu cedo um pedaço da terra para você morar, você me deve favor porque você mora de favor na minha terra. Você compra na venda da esquina. A venda é minha, eu marco para você, você paga uma vez por mês, quando eu te pago. E aí, então... Por isso que chama-se clientelismo e compadriado. As pessoas sempre mais importantes, as pessoas mais ricas, eram convidadas para ser padrinho de casamento, padrinho de filho, né? Então, compadre, comadre. Então, eles tinham esses laços aqui, né, vindo dessa relação que era um traço da igreja, né? Então, eram convidados a ser padrinhos de casamento, de filhos. Então, você vai votar contra o seu padrinho? Seu padrinho está pedindo para você votar em tal pessoa, você não vai votar? Tá? Então, aqui a Pro colocou aqui para que vocês possam ver a origem aí do que vem a ser esse coronel, né? Da onde que surgiu. Então, formalmente, os coronéis se colocavam acima da lei. Olha lá, perdão que eu falei Dom Pedro, né? Não foi Dom Pedro, não, foi Regente Feijó, que criou a Guarda Nacional, uma força paramilitar composta por fazendeiros e ricos comerciantes, tá bom? Pro errou, perdão. E depois, com a República, essa Guarda Nacional foi extinta, só que esse poder que o coronel tinha continuou sendo exercido, principalmente também na questão do voto. O coronel, ele tinha aquela região e ele obrigava todo mundo a votar no candidato que ele estava apoiando, né? Então, olha, comadre, ou compadre, ou fulano, ou ciclano, ou tal, você precisa votar em mim. E ele exercia esse poder. Então, criou-se o curral eleitoral. Decorrente das eleições, o coronel juntava os seus eleitores num local, né, que seria como se fosse um curral, falava lá para todo mundo o que eles tinham que fazer. Muitas vezes ele ensinava, como o voto era somente para pessoas alfabetizadas, ele ensinava o nome, né, da pessoa, e conta-se a história que em alguns momentos, entre você ensinar a pessoa a escrever e o dia da votação, o candidato morria. E o candidato acabava ganhando a eleição porque as pessoas não sabiam escrever outro nome, né? Então, ia lá, José. Só que o José já tinha falecido há uma semana atrás. Só que as pessoas não sabiam escrever outro nome e acabavam elegendo o morto, certo? E também, por causa desse curral eleitoral, tinha o voto de cabresto. O voto não era secreto. Ele era aberto. Então, você chegava lá e você ia votar para o Beltrano. Você podia até gostar do ciclano, só que você era obrigado a votar em quem tinha pedido para você, ou obrigado você a votar, né? Então, por troca de favores, então, olha, eu te levei no médico, eu paguei uma consulta para você, seu filho estudou em tal lugar, você precisa então me dever esse favor aqui. Então, você acabava votando em quem o coronel, o barão, a pessoa mais influente da região pedia e você votava. Aqui, o exemplo, né? Infelizmente, isso daqui ainda, né, é bem presente até hoje. Não mais por um coronel, mas muitas vezes a gente cede o nosso voto por troca de favores tão bestas, né? Por causa de uma cesta básica, por causa de 1 litro de gasolina. E ainda tem eleitor que acha vantagem e fala assim, o cara tá dando, eu pego mesmo. Ele que é trouxa de ficar dando. Mas você tá mostrando que você não tem caráter, que você não tem moral, porque você acaba aceitando esses
presentes, né? Então, acaba ocorrendo um escambo. Se 1 litro de gasolina, uma dentadura, uma cesta básica é o valor do seu voto, você acaba dando o seu voto em troca disso. Então, depois você não pode exigir que o seu representante político seja uma pessoa honesta, porque ele fez aquilo lá, né? E aí ele que vai te acusar aqui, ó, vai acusar o eleitor. Você aceitou meu presente, você aceitou fulano, então você não vale realmente nada, tá? Isso aqui, esse fenômeno marca esse período da República Oligárquica e vai só mudar um pouco essa cena, né, nas décadas seguintes aí. Mas todos esses pontos aqui são exemplos dessa república velha, dessa república oligárquica aí, né? O coronelismo, as oligarquias controlavam o destino da nação. Isso se deu até 1930, quando houve então a mudança para o Estado Novo, e houve uma mudança bem assim pontual. São Paulo sai de cena e aí ocorre a Revolução de 32 devido a toda essa questão. O que estava ocorrendo no Brasil nesse período todo de tanta transformação, do advento da República, Prudente de Moraes, Campos Salles e dentre outros? Então, fatos bem marcantes socialmente falando ocorreram, né? Nós temos aqui a revolta de Canudos, né, com a presença de Antônio Conselheiro. Então, lá na Bahia, essa revolta foi narrada por Euclides da Cunha num livro chamado Os Sertões, né? Então, ele vem aí retratar toda a realidade desse povo sofrido do Nordeste, esse povo que era totalmente esquecido pelo governo, né? Até mesmo a igreja, como eram regiões muito distantes, estavam deixando de lado, né? Eles não tinham muito assistência nem do governo nem da igreja. Aparece a figura então de Antônio Conselheiro aí. Ele sempre quis ser padre, só que ele não pôde. Só que ele pregava contra a República, porque ele era contra o que a República tinha trazido em relação a casamento, a registro civil. Ele achava isso uma afronta para a igreja. E ele foi então levando essas pessoas, angariando essas pessoas, e eles fundaram um arraial que chegou a ter quase 30 mil pessoas lá na Bahia. Aqui, ó, o povoado de Belo Monte, né? Então era uma fazenda que chamava Canudos, e eles fundaram o arraial de Belo Monte ali. E ali eles foram se organizando e fazendo toda essa questão aí contra a República e contra o governo. O governo começou a ficar com muito medo que aquilo pudesse se vir contra ele, né? E faz 3 embates. E primeiro o governo recebe uma coça, manda 100 soldados, não consegue derrotar. Depois manda 1.000, né, já na terceira tentativa aí, ó, na segunda foi 500, leva outra coça, e aí começa aquela política de oposição. Canudos tornou-se um perigo nacional, uma ameaça à República, era preciso destruí-lo com urgência. Então começaram a criar esse monstro chamado Canudos, esse monstro chamado Antônio Conselheiro. Na terceira tentativa, então, ó, vão 1.300 soldados com canhões, fuzis, metralhadoras de última geração, e dessa vez, né, com essa mega operação, então acaba aí dissipando as pessoas. O cerco foi mortal, habitantes foram mortos, crianças. Então eles queriam exterminar, como se acabasse com Canudos e retirasse ele da história. Antônio Conselheiro, ele havia morrido alguns dias antes, né, de uma infecção intestinal. Quando o exército chega até lá, eles destroem tudo e desenterram Antônio Conselheiro. Olha que absurdo, gente, só para mostrar que realmente ele havia morrido. E corta sua cabeça e leva para a capital do país, nessa época, Salvador, para mostrar então que realmente Canudos estava totalmente dissipado. Nesse período também há um grande desenvolvimento na região norte do Brasil.
Eles conseguem encontrar o látex da seringueira e aí começa um boom na região norte, né? Muita gente indo para lá para trabalhar, para retirar esse látex das seringas. Só que essas seringueiras, elas estavam espalhadas por toda a floresta amazônica. Então não era uma coisa sistêmica, né? Não era um plantio. Então as pessoas foram para lá. E isso foi passando, olha só, chegando até 1890, o Brasil aí controlava 90% do comércio mundial da borracha. Então, assim, foi um crescimento vultuoso. Henry Ford olha para essa região e fala assim: eu tenho que ir para lá, eu tenho que pegar essa borracha ali para que eu possa produzir os pneus dos meus automóveis. Então ele vem para cá e funda uma cidade chamada Fordlândia. Só que a Fordlândia, gente, ela tá lá no meio da floresta amazônica, esquecida desde quando ela foi aqui. Porque esse período de desenvolvimento dessa região durou em torno de 30 anos. A exploração, essa borracha cresce, ganha dinheiro. As capitais da região norte do Brasil, Belém, Manaus, viram como se fosse a Europa na região norte do Brasil. Teatros, palácios, grandiosas construções. O tempo áureo da borracha. Nesse período também há a transição da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Quando chega no Rio de Janeiro, a cidade estava um caos. Então o governo brasileiro utiliza os lucros dessa produção da borracha para a reforma da cidade do Rio de Janeiro. Então o Brasil fica o top. Só que isso durou pouco. Olha só, na década de 20 do século 20, já em 1920, a produção brasileira despenca, vai para apenas 10%. Por quê? Porque contrabandearam as mudas, as sementes dessa seringueira aqui do Brasil para a Ásia. Então, olha, Sri Lanka, Singapura, os ingleses levaram para lá, porque lá eram colônias inglesas, e plantaram de uma forma sistêmica, né? Então fizeram plantios organizados. Então você não se embrenhava no meio da mata para que você pudesse retirar o látex. Você estava ali, saía de uma árvore, ia para outra, saía de uma árvore, ia para outra, de uma cor, e aí a produção, em larga escala, em curto tempo, cresceu. E eu vou ficar aqui no meio do mato, pegando seringa, com medo de feras da floresta, levando picada de mosquito, contraindo malária. Eu não, eu vou para lá porque lá é mais fácil. E a produção da borracha cai, né? E dessa forma, então, o mercado da borracha brasileira despenca. Nesse período todo aqui, com a exploração desse território, o Brasil avança no território boliviano, e como durou 30 anos, então não foi da noite para o dia que tudo isso acabou. Então nesse processo todo aqui, os seringueiros brasileiros adentravam o território do Acre, né? E aí virou aquela, o Acre aqui é Bolívia ou aqui é Brasil? Aqui é Bolívia, aqui é Brasil. Então, para resolver essa pendência, então, o Barão do Rio Branco, ele foi escolhido para coordenar essa negociação e assina um tratado que ficou conhecido como Tratado de Petrópolis, onde o governo boliviano cede essas terras do Acre para o Brasil, recebe então uma indenização de 2 milhões de libras, e também a estrada de ferro, a promessa, da estrada de ferro Madeira Mamoré, ir até o território boliviano para também poder escoar a produção. Infelizmente, essa Madeira Mamoré nunca foi completada, né? E aí, a Pro aqui tá lembrando, de cenas aí, teve uma minissérie da Globo chamada Madeira Mamoré que fala isso, e fala que essa estrada de ferro, ela é
amaldiçoada, porque muita gente morreu na sua construção e eles ouvem, tem gente que mora perto da estrada de ferro, eles ouvem o trem vindo e o trem nunca chega, né? Tem um mito sobre essa questão aqui. Como a Pro falou para vocês, o dinheiro desse período áureo da borracha foi empregado na reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Então, foram desmontados os cortiços que tinha dentro da cidade, abertas grandes avenidas, melhoria, né, da qualidade de saneamento da capital do país, porque estava um caos, né, esgoto correndo a céu aberto e assim por diante. Muita gente sendo despejada, essas pessoas saíam do centro da cidade e começaram a ir para os morros, né, para que pudesse ter uma moradia. Então a gente começa a ocorrer a ocupação dos morros na cidade do Rio de Janeiro, a formação dessas comunidades, né, nesse período aqui, juntamente com que é muito próximo da Guerra do Paraguai, que conta-se que as favelas foram iniciadas porque muitos soldados receberam a promessa do governo brasileiro que eles iriam receber um pedaço de terra. E quando eles chegaram aqui, o pedaço de terra que foi dado para eles eram nesses lugares longínquos e eles começaram a habitar. E aí aqui, nessa reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, também as pessoas foram desalojadas do centro da cidade e não foram dados para elas locais onde elas pudessem morar. Então elas foram indo, né, para as redondezas ali, para as rebarbas da cidade. Então ocorre a formação dessas comunidades. Nesse período, devido a muita doença que estava tendo, um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz começa uma intensificação de vacinação. Só que quando você não tem explicação, você tem revolta, você tem questões, você fica com muito ponto de interrogação. E nessa época aqui, essa vacina não foi algo conversado, não foi algo explicado, era algo imposto. Então começaram a vacinar as pessoas. E a gente sabe que vacinas são vírus. E isso pode desencadear se a pessoa já tiver com uma doença, tem alguns efeitos colaterais. Além de tudo, gente, a vacinação utilizava a mesma agulha para várias pessoas, até a ponta da agulha ficar grossa. Então, se alguém tinha uma doença, passava para o outro. E as pessoas começaram a se revoltar, não querendo, então, serem vacinadas, porque não tinha explicação. E eles estavam com medo que o governo estava fazendo aquilo para matar todo mundo, né? Então, precisou deu uma determinação, o exército ia vacinando todo mundo. Então, no ano de 1904, ocorreu a revolta da vacina devido a essa obrigatoriedade da vacinação sem essa explicação. Quem foi o médico, então, foi o senhor chamado Oswaldo Cruz. Outra revolta que marca esse período republicano é a revolta da Chibata, porque a Marinha Brasileira tinha o costume de penalizar com muita maldade os marinheiros que haviam feito alguma coisa que desagradasse. Eles levavam chibatadas. E certa vez um marinheiro foi lá e levou muitas chibatadas. Os outros marinheiros falaram, chega, né? Além de chibatada, e o curativo era aqui, mistura de água, vinagre e sal. Pensa, gente, no negócio, né? Como se ainda era algo assim. Um era para jogar fora, assim, para que as moscas não ficassem ali, e o outro era para ser um antisséptico. Mas arde pra caramba. Corta o teu dedo e põe vinagre e sal para você ver. E isso aqui, as costas das pessoas estavam dilaceradas. Além disso, além da chibata, tinha palmatória ainda, pá, pá, pá. Então eles se revoltam, né, contra as más condições de trabalho, as más condições de salário. A pessoa aqui, como liderança, a gente tem aqui, João Cândido, como esse daqui que é o João Cândido, Então, João Cândido é um dos líderes. Ele ficou conhecido como Almirante Negro, por ser negro, está à frente aqui dessa revolta. Infelizmente, ele foi condenado, ele foi para um sanatório e acabou ficando doente mental depois de tudo isso. Outro conflito que marca também esse período do início da República é a Guerra do Contestado, que ocorre entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. Essa região aqui, é a região contestada por um estado e pelo
pelo outro. O governo dá ganho de causa para Santa Catarina, ó, vocês podem ver que fica o mapa de Santa Catarina aqui, né? E nessa região aqui, as pessoas eram pessoas bem humildes, pobres, né? Que estavam passando bastante necessidade. E houve-se então a necessidade de construir uma estrada de ferro. E essas pessoas, primeiro que ao construir a estrada de ferro, as terras dessas pessoas foram desapropriadas. Então, 30 quilômetros, 15 de cada lado da estrada de ferro, queria voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui é a estrada de ferro, ó, que sai de São Paulo e chega aqui de Santa Maria vai para Uruguaiana e vai para Porto Alegre. Então, em volta dessa estrada aqui, passaria 30 quilômetros de terra desapropriada. Quando chegou aqui nessa região, que já era uma região que havia tido conflitos por causa dessa disputa, que as pessoas tinham ganho essa terra, estava lá com a sua terrinha, vem e desapropria. Com a promessa que eles iriam ser contratados pela estrada de terra, eles ficaram, né, mais ou menos aí, perder, mas pelo menos tem emprego. Então, nesse contexto todo, nasce aí essa insatisfação, né, popular, né, devido a que essa multidão desapropriada foram incorporados. Depois, como a estrada de ferro não vingou, eles ficaram desempregados, né, e depois que ela havia sido, né, esse emprego não era um emprego para sempre, foi temporal. E aí vem a figura então do monge José Maria, bem parecido aí com Canudos, com Antônio Conselheiro. Tanto Antônio Conselheiro quanto José Maria, eles falam que possuem características messiânicas, né? Utilizam um cajado, barba comprida, com aquele Cristo que foi idealizado, né, com roupas largas, pessoas humildes. Então, por isso que falam que existem características messiânicas. O monge José Maria, então, começa a angariar essas pessoas e o governo começa a ver esse movimento com maus olhos. Vai dar problema, igual deu lá em Canudos, né? Então, em 1916, a Guerra do Contestado ou Guerra dos Pelados. Por que pelados? Porque eles raparam aqui, ó, em solidariedade, que a rápida expansão do movimento chamou a atenção do governo, que acabou prendendo alguns adeptos e raspou a cabeça como castigo, porque eles estavam, né, com aqueles cabelões parecendo a imagem do Cristo. E aí eles eram chamados de pelados. Então, essa Guerra do Contestado ou Guerra de Pelados chegou ao fim, que o governo veio, né, fortemente contra eles e mais de 20 mil pessoas morreram. O outro aspecto é os operários brasileiros também nessa época onde começa a industrialização brasileira a desenvolver, também começam a pedir melhores condições de trabalho. Esses operários aqui, muitos deles eram imigrantes italianos, alemães, né, que haviam entrado em contato com o anarquismo, com o socialismo, e eles vinham com essas ideias aqui e começaram a difundir, né, essas ideias e buscar melhores condições de trabalho para as mulheres, crianças, diminuição da jornada, né, e assim por diante. Então, eles eram considerados anarquistas. Então, os imigrantes que eram presos eram deportados. Aqueles que eram presos aqui no Brasil, né, iam para a cadeia, dessa forma toda, tentando reprimir ao máximo esse movimento, né, contra o governo aqui. Na década de 20, os movimentos operários continuaram se manifestando e também ajudou a pôr fim à República Oligárquica. Mas ocorreram violentos confrontos, né, por causa das reivindicações e porque o governo não cumpria. Um outro assunto é a questão do cangaço, né? Lá volta-se ao Nordeste esse movimento aí que marcou a história brasileira. Então aqui tem um típico cangaceiro. A canga, gente, era a roupa que eles utilizavam, né? Então, eles carregavam não só armas, mas também munição, cantil, mochila com roupas, alimentos. Isso é uma verdadeira canga. Eles iam colocando uma coisa em cima da outra. Por isso que eles ficaram conhecidos como cangaceiros. E por que ocorreu isso?
Porque no Nordeste brasileiro, né, existia aqueles coronéis que a Pro falou para vocês agora há pouco, né? Então, para garantir o interesse, os coronéis, eles contratavam os jagunços, as pessoas que trabalhavam para ele e matavam, faziam toda a sujeirada que seriam essa polícia paramilitar, né? Formação de milícias aí. Esses jagunços acabaram, então, se juntando e criando esses interesses, né? Eles iam de acordo com seus interesses. Então, sendo assim, esses jagunços, nada mais nada menos, eram essas pessoas que faziam esses serviços, ora contratados por um, ora contratados por outros, e muitos começaram a se revoltar contra o governo, né, contra a posição de um determinado coronel e assim por diante. Então a gente vem e tem aqui nesse contexto a figura de Lampião e de Maria Bonita. Diz que Maria Bonita aqui, gente, ela era uma fazendeira rica, era filha de um grande fazendeiro da época e ela larga tudo para ir junto com Virgulino, né? Aí e vai pro cangaço. Então, a história de amor de um e do outro. Infelizmente, então, nenhum nem outro teve um bom final feliz, né? Eles acabaram, então, morrendo, olha só aqui, todos decapitados, né? Então, Lampião, Maria Bonita e 9 cangaceiros foram mortos nessas lutas aí contra o governo, começou a caçá-los, né? E era algo paramilitar, então era uma milícia, então eles não é que eles eram bonzinhos, né? Eles trabalhavam, faziam esse serviço de acordo com o dinheiro. 2 anos mais tarde, Coriço, o Diabo Loiro, aterrorizava a região para vingar a morte do amigo Lampião, prometendo matar então todas as pessoas com o sobrenome Bezerro. Ele também foi morto e aí o cangaço brasileiro chega ao fim. E aí pergunta, de quem era a república? Né? Será que a república era da população, era coisa do povo? Ou era coisa da classe dominante, da elite que mandava? Eu espero que vocês tenham aí recapitulado algumas coisas. A Pro deu uma corridinha, né, para dar tempo de ver vários assuntos que a gente não conseguiu ver em sala, tá bom? Um beijo para vocês, bom simulado para todos.